Bom dia, vamos dar uma olhadinha em Pets 3, tá? Um, não é trade, não é recomendação de compra nem de venda, é uma análise, um estudo de mercado que eu entendi interessante. Não é isso que o mercado vai fazer, ele faz o que ele quer. Mas fica a ideia aí, pode ser que isso venha realmente a acontecer. Não sou professor, sou simplesmente um estudioso que mexo com isso já desde 2012 e coloco essas coisas no YouTube como uma forma de arquivo para não colocar em papel e ter acesso de qualquer lugar, tá? Vamos lá. Isso aqui, como não é um setup específico para fins de estatística, eu não vou colocar isso, não vou planilhar isso naquela nossa planilha quinzenal que eu faço, tá certo? Vamos lá. O que eu tenho na Pets? Eu tenho claro e evidente que a Pets tem caído. Isso não tenho o que discutir, né? Desde junho, agosto do ano passado, ela não para de cair. Se eu der um zoom maior aqui no gráfico, eu tenho o seguinte: o preço vem fazendo zigue-zague para baixo, topos e fundos cada vez menores. A partir disso, eu acredito que é plenamente possível eu traçar uma linha de queda aqui, olha. E por que aqui? Porque aqui foi onde ele fez o último fundo, olha. Este fundo, deixa eu colocar aqui o point fix. Este fundo é mais baixo que o anterior e este fundo é mais baixo que esse aqui, tá? Então, por isso que eu achei interessante traçar essa linha de queda nesses dois pontos aqui. A partir disso, o que eu tenho? Olha que interessante. O preço rompeu a linha de queda, caiu, não perdeu o fundo, que seria esse, e está forçando uma subida. Ou seja, ele fez um pivô de alta aqui, tá? E por que eu entendo isso como um pivô? Primeiro, ele rompeu essa linha de tendência de queda. Segundo, nesta subida aqui, ele rompeu para cima essa região que eu entendo como um topo anterior. Além disso, eu posso pegar toda essa região aqui também, olha, e ver que o preço rompeu para cima, voltou e já rompeu de novo para cima essa região aqui. Ou seja, parece-me que o mercado está com força para subir. Parece-me que pode ser que ele queira mudar o comportamento de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E isso me chamou a atenção. E quando ele pivoteia e muda o comportamento, geralmente se inverte a tendência. Topos e fundos descendentes. Nessa região aqui, aumenta só um pouquinho. Nessa região que ele foi o último fundo dele, ele subiu, caiu, não perdeu o fundo e começou a subir. Interessante isso. Aqui, olha, ele caiu, tá? Não perdeu o fundo, em hipótese nenhuma. Voltou a subir, testou topo, caiu, voltou a subir, mas não perdeu o fundo do mesmo jeito, olha. Aí só aqui, aqui sim ele perdeu o fundo, subiu e aqui sim eu entendo como um pivô. Essa caída e essa subidinha perdendo este fundo, que na verdade já era toda essa região de fundo aqui, ó. Quando ele fez essa movimentação, caiu, voltou aqui e perdeu isso, aí sim eu vi a queda. E eu acho que é o que está se desenhando nessa região aqui agora. O preço fez o zigue-zague menor, subiu, caiu e parece que está subindo, já rompendo topos anteriores, não perdendo fundo e rompendo linha de tendência. Utilizando agora um pouquinho de indicadores, médias, que é o que eu gosto bastante. Média rosa de 9 períodos e média azul de 21 períodos. Ora, quando o preço começou a, vamos dizer assim, pivotear, quando ele rompeu essa linha de tendência de queda, olha as médias, cruzaram para cima. A média de 9 já está por cima da média de 21. Isso pode ser interessante. O volume não está 100%. Nós tivemos um volume muito forte aqui no dia 11, tá? Mas olha só, mesmo com esse volume, o preço não perdeu o fundo dessa vela. Deixa eu colocar aqui, assim, assim.
O preço não perdeu o fundo dessa vela, a mínima dessa vela, que foi a vela de força aqui. Pelo contrário, ele já subiu, ganhou a máxima dela e já está lá em cima, brigando em topinho, perto dos 12,20. Então, sim, eu entendo que isso aqui pode ser, pode ser, não que vai ser um pivô de alta e o rompimento dessa região, uma possível mudança de comportamento do mercado. Até onde? Não sei. Isso não tem como saber. Mas, se eu quiser tentar imaginar algo, eu poderia fazer o seguinte: eu pego toda esta perna de queda, supondo que isso aqui seja, o mercado pretenda continuar a queda, eu pego toda essa perna de queda e traço uma Fibonacci em cima disso. Vamos lá? Do ponto mais baixo ao ponto mais alto da perna. Agora eu vou aumentar. Olha como que o mercado, por mais que ele seja, não é errático, mas ele faça o que ele quer, parece que ele sempre respeita alguma coisa, né? Se o preço subir aqui e for até 38%, olha a região que ele pega. Essa região aqui desse fundo. Se o preço continuar subindo e for a 50%, olha, este topo, se a gente puxar para trás, foi este fundo. Se o preço subir a 61% para depois ele inventar de cair de novo, essa região foi uma região de briga, que se puxar para trás uma linha, olha que interessante, foi um outro fundo. Então, por mais que o mercado faz o que ele quer, ele para e vai para onde ele quer, no fundo ele acaba também respeitando alguns pontos. E eu acho que esses pontos são interessantes, tá? O que tem de ruim aqui na Pets no momento é o volume que não está como eu gostaria. Apesar dessa vela do dia 15 e a vela do dia 12 também foram velas fortes de alta que ficaram acima da média, tá? Da média de 21 períodos, essa vela de queda aqui foi bem interessante, mas ela não susteve, tá? Ela não se manteve uma forte queda, certo? Como aqui, olha, aqui teve uma vela forte de queda, o preço perdeu a mínima, voltou um pouquinho e pau, para baixo. Aqui a mesma coisa, olha, uma vela forte de queda, tá vendo? O preço voltou um pouquinho, não ganhou o topinho e pau para baixo. Aqui não. Aqui ele não perdeu este fundo e, pelo contrário, ele não ficou nem parado, que ele voltou a subir. Então, pode ser um ponto interessante para ficar de olho na Pets numa possível mudança de comportamento. Tá bom? Fica a dica aí. Vou ficando por aqui. Se pintar mais alguma coisa, vou colocar isso aqui no YouTube. Lembrando também que, mais uma vez, não é recomendação. Isso é só uma das minhas formas de ver o mercado. E isso não vai ser planilhado, porque não é um setup específico, a não ser que isso aqui seja com a ideia de vou comprar Pets para ficar aí 6 meses, um ano, alguns meses com ela. Porque eu tenho muito espaço para ela andar aqui. Olha, essa caída, ela teve aí 88 dias úteis, 90 dias úteis, mais de 3, 4 meses. Poxa, então para ela subir aqui de novo até 50%, vai também bastante tempo. Não é um trade de 2, 3, 4 dias. Tá? Eu posso dizer aqui que poderia até pensar não falar nem em swing, falar em position. Tá bom? Fica a ideia, fica a dica, fica a minha tentativa de contribuição. Se alguém que assistir esse vídeo tiver alguma ideia diferente, por favor, coloca aí, porque conhecimento e troca de informação é sempre bom. Fico por aqui, obrigado e fui!